Livro de Eclesiastes, capítulo de número 3. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler o texto bíblico que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado, tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? É uma pergunta. Texto que eu creio que muitos de nós já lemos. O livro de Provérbios ou o livro de Eclesiastes também foram escritos por Salomão. E, mais especificamente, esse livro de Eclesiastes é um livro onde Salomão está lamentando alguns erros que ele cometeu durante sua vida. E alguns vão dizer que Salomão estava vivendo um tempo meio que depressivo. O fato é de que ele traz algumas reflexões para nós podermos viver uma vida dependente de Deus. Nós estamos terminando mais um tempo. O ano de 2025 se foi. Se você fizer uma retrospectiva da sua vida aqui hoje, nesse momento, e talvez é isso que eu quero levar você a fazer uma retrospectiva, voltar no tempo. Como foi a sua vida no ano de 2025? O que você conseguiu fazer nesse ano? Certa vez eu assistindo um programa de televisão, uma reportagem sobre pessoas que se tratavam contra vícios em clínicas. Um rapaz deu um testemunho tão lindo da vida dele que talvez coisas simples que nós falamos para alguém leva aquela pessoa a refletir sobre a vida dela. E um amigo dele chegou para ele, ele estava internado em determinado lugar, e um dos amigos foi visitá-lo. E esse amigo fez uma pergunta para ele, que mudou a história da vida daquele rapaz. Claro que eu sei que a palavra de Deus é quem muda o coração do homem. Mas a pergunta fez ele
refletir sobre a vida. Aquele amigo perguntou para ele assim: você vai querer morrer assim? A sua história vai acabar assim? Ele diz que quando ele foi indagado e foi fazer uma reflexão da vida dele, ele descobriu que ele não queria deixar um legado para os filhos, para a família, daquilo que ele tinha vivido até então. O fato é de que nossa vida, ela é regida por momentos. Se eu perguntar para vocês aqui, se alguém teve algum momento de alegria, eu creio que muitos de vocês vão levantar as mãos e vão dizer: sim, eu tive tempos bons em 2025. Mas se eu perguntar também, tiveram dissabores, tiveram tristezas, tiveram momentos difíceis? Também, grande parte de nós vamos levantar as nossas mãos e dizer: sim, eu tive momentos difíceis durante o ano. E isso faz parte da vida do ser humano. Por isso, irmãos, eu não gosto daquelas igrejas que ficam assim: esse é o ano do crescimento, esse é o ano da prosperidade, esse é o ano não sei do que. Não, não é. Porque nós não conhecemos o futuro, não sabemos o que Deus tem determinado para os nossos dias. Aí as pessoas ficam assim: eu declaro. Não, nós não declaramos. Quem declara é Deus. Quem decreta é Deus. Quem sabe do amanhã é Deus. Nós vivemos dia por dia confiados em Deus. Tanto é que Tiago diz assim: olha, se você for mudar de uma cidade para outra cidade, se você for de um lugar para o outro, você pergunte: se Deus quiser. O fato é de que nós vivemos a vida à revelia, como se a vida terminasse aqui, como se a nossa história terminasse aqui. Então, Salomão, nesse livro de Eclesiastes, ele traz algumas reflexões. E nesse capítulo de número 3, ele vai mostrar a soberania de Deus sobre os nossos dias, sobre o tempo. O tempo é determinado por Deus. Nós vivemos no cronos, no tempo. Existe relógio. Cada um de vocês aqui, cada respirada que você dá, cada respirada, cada inspirada, vocês estão morrendo. Cada respirada que você dá, você está morrendo. Cada minuto que passa da nossa vida, cada segundo, está nos levando para um lugar, que é a certeza de todos aqueles que aqui estão hoje: a morte. E o que nós temos feito com o nosso tempo, com a nossa vida? O que nós vamos deixar de legado para a nossa família, para os nossos filhos, netos e para as pessoas que nos rodeiam? O verso de número 1, Salomão vai dizer assim: olha, tudo tem seu tempo determinado. O texto começa afirmando que nada na vida acontece de forma aleatória. Irmãos, nada na sua vida acontece de forma aleatória. Pode ter certeza que tudo que aconteceu na sua vida até hoje foi a
permissão de Deus, o decreto de Deus, que assim o fez. Seja o bom, seja o ruim, o bom para alegrar o nosso coração, porque somos seres que temos sentimentos e nós precisamos de momentos bons para podermos viver, mas também vêm os momentos ruins para corrigir a nossa rota. Eu lembro quando eu morava em Brasília e vivia aquela vida translocada, né? Para quem me conhecia aqui, minha irmã, eu tinha banda de rock, então eu tinha uma vida meia zoada naquele tempo, naquele período. E eu vivia como se o dia de amanhã não existisse, não fosse ter o dia de amanhã. Eu vivia como se eu fosse o indestrutível, o imbatível, o imortal. E assim nós parecemos que nós vivemos a nossa vida achando que nós somos imortais. Nada vai me atingir, nada vai fazer com que eu pare. Eu quero te dizer, meu irmão, tudo tem um tempo determinado. E Deus, na sua soberania, na sua grandeza e na sua mão forte, em certo tempo, Ele sempre vai nos laçar. Se você é eleito de Deus, se você é o escolhido de Deus, Ele vai te trazer, seja na alegria, seja na alegria. Não é na dor, não. Porque quando a dor vem, é a mão de Deus mostrando o amor dele para nos trazer para perto. Há um tempo estabelecido por Deus para cada propósito. Isso não significa fatalismo, mas confiança em um Deus que governa a história e a vida pessoal de cada um de nós. Segundo, nós vamos ver os contrastes da vida. E eu quero convidar você a ler do verso de número 2 ao verso de número 8, que vai dizer, olha só, há tempo de nascer. Todos nós aqui, um dia fomos gerados, 9 meses na barriga, nascemos. Há tempo de nascer, tempo de, o quê? Morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar, aquele tempo, era os clãs viviam em guerra, era conquista de terras, de territórios. Então os homens iam para as guerras. Então era tempo de matar, para proteger suas casas, suas famílias, seus filhos, suas mulheres, sua cidade, seu país. E tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. A pergunta que eu faço para você agora é, neste ano, você mais derrubou ou você mais edificou? Você mais derrubou coisas que estavam ao seu redor, ao seu derredor? Ou você mais edificou coisas? O fato é de que nós sempre derrubamos. E quando se fala em derrubar, é entristecer corações de pessoas, é entristecer vidas de pessoas, é derrubar relacionamentos. É tempo de edificar. O que você edificou? O que você plantou no coração das pessoas?
O que as pessoas pensam ao seu respeito? E muitos vão dizer assim, não estou nem aí para que pensam de mim. Tem tempo de chorar, tempo de sorrir. Você chorou neste ano 2025? Eu posso dizer para vocês que eu chorei. A gente às vezes chora e ninguém vê. Talvez você deitado no seu quarto, no seu momento de intimidade, você chora. E ninguém vê suas lágrimas. Somente Deus. Mas Salomão vai dizer que é tempo de rir também. Existe um tempo que nós alegramos, um tempo que nós ficamos tão alegres, tão felizes, que nós nos esquecemos até mesmo que existe um Criador que rege a nossa vida. Tempo de prantear. O que é tempo de prantear? Você já falou que tempo de chorar. E o que é o tempo de prantear? Prantear é quando a dor é insuportável. Quando as percas são grandes. Nós pranteamos. Nós achamos que nós não vamos conseguir sair do momento do pranto, do luto, da dor, que atinge, que bate na nossa alma. Mas também esses momentos passam e Salomão vai dizer que vem o tempo de dançar. E esse tempo de dançar é de se alegrar, de jubilar, de mostrar toda a alegria do nosso coração. Tempo de espalhar pedras. Espalhar pedras está falando de quê? De tempos mais fáceis. Espalhar pedras é mais fácil do que juntar pedras, não é? Se você pegar ali, nós temos ali no estacionamento, até quem depois quiser me ajudar, tem uns montes de brita lá para nós espalharmos no estacionamento. Espalhar é fácil. Agora, depois de espalhada, tenta juntar. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Você foi abraçado este ano? Quem te abraçou? E esse abraçar é tempo de acolher. Quem nos acolhe? Quem que nos acolhe? Alguém te acolheu? Ou alguém te repeliu? Alguém teve algum tipo de preconceito com você? Tempo de abraçar, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Irmãos, talvez hoje, nesse momento aqui, seja um momento de nós lançarmos fora muitas coisas que atrapalham a nossa vida. E aí talvez eu faça a mesma pergunta que aquele rapaz fez para o amigo. Nós vamos querer sempre patinar na lama. Entra ano, sai ano e a nossa vida continua do mesmo jeito. Os cabelos brancos, alguns até perdem, né?
Estava brincando ontem ali, o Vitor estava aqui comigo, nós estávamos organizando aí toda a festa, e aí nós tivemos que carregar algumas mesas, e o Vitor, eu falei assim, vamos pegar umas mesas. O Vitor foi lá, pegou a mesa, parecia que estava pegando um papelão. Eu fui pegar a mesa, quase morri. E, gente, eu pegava isso aqui na maior facilidade do mundo. O que está acontecendo? Será cortado meu cabelo? Estou igual Sansão, perdendo as forças. E os meninos foram trazer a geladeira que nós temos aqui na casa para nós levarmos para a cozinha. Eu fui carregar a geladeira ali, eu não dei conta. Uma coisa que eu fazia com facilidade. Sabe o que é isso? Está chegando o tempo da velhice, o tempo da falta de força, o vigor se esvai, se acaba. Outro dia eu estava brincando com bonequinhos do Comandos em Ação, do Falcon. Quem lembra do Falcon aí, né? Só os cabelos brancos. Comandos em Ação. Na sala da minha casa, com os bonecos, os brinquedos que meu pai me dava, jogando futebol, fazendo 1001 estripulias na rua. Na nossa época era bom, né, Beto? A gente sabia brincar. Apertar a campainha e sair correndo. Fazer a caveirinha com mamão, colocar na porta do vizinho, apertar a campainha e sair correndo, e o vizinho achar que era um trabalho de macumba. Fazer muito isso lá em Brasília. Saía correndo. Pegar carrinho de picolé para vender e chupar todos os picolés. E depois tomar uma taca da mãe. Tudo isso eu fiz. Andar de bicicleta, empinar a bicicleta, andar de uma roda, era uma maravilha. Vivia ralado, com as costas raladas. A sola do pé mais grossa do que um casco de um cavalo. De jogar bola no asfalto quente. Os braços ralados de jogar terrão. Eu era goleiro, né? Aí tinha que cair na bola, imagina. As brigas na escola, por causa de namorada, parecia cachorro querendo marcar território. Um vigor. Eu era o homem de academia. Criado na luta. Hoje, não consigo carregar uma mesa. O que está acontecendo? Tempo de perder as forças. O que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que você tem feito com o seu tempo? O que nós vamos fazer com o nosso tempo? A pergunta que eu faço é: o que você vai fazer com o seu tempo a partir de agora? Do verso 2 até o 8 que nós lemos, nós vimos aqui alguns contrastes da vida. Vida, morte, choro, riso, guerra e paz, perda e ganho. Esses contrastes, eles vão mostrar que a vida não é linear e nem previsível. Tem como você prever o amanhã? Tem como você prever a sua vida, o que vai ser daqui 1 minuto, 1 hora? Talvez
saiamos daqui, da porta para fora, e a nossa vida acabe. O tempo, o relógio, a ampulheta com o nosso tempo, a areia se acabou. Talvez antes ainda de virar este ano para o ano por vir, pode ser que algum de nós aqui não termine. Queira eu que todos terminemos. Não quero SAMU aqui na frente agora. Mas pode acontecer. Você está preparado para isso? Terceiro, nós vemos nesse texto que a totalidade da experiência humana. O texto não vai sugerir para nós que nós devemos buscar todos esses tempos, mas reconhecer quando cada um desses tempos chegar na nossa vida. Vai ter momentos que você vai resistir, e eu quero dizer para você, resistir é inútil. Chegou o tempo ruim, eu vou chorar, eu vou me bater, eu vou me trancar num quarto, eu vou ficar depressivo. Inútil, isso é inútil. Muitos querem apressar o tempo. Isso é prejudicial. Nós vivemos numa geração imediatista, não é? As pessoas querem as coisas para ontem. Terceiro, nós precisamos aceitar a sabedoria daqueles que já viveram mais do que nós. Precisamos aceitar a sabedoria daquilo que Deus diz a nós. E a maturidade espiritual de um ser humano está nisso, em discernir o tempo em que você está vivendo. Nós podemos aprender mais algumas coisas com esse texto. Primeiro, Deus é soberano sobre cada estação da vida. Jesus vai dizer assim, que o homem não pode tornar um cabelo branco, nem preto. Que nós não podemos voltar um segundo da nossa existência, um minuto da sua existência. O fato é de que muitos de nós aqui não queremos entender o porquê as coisas acontecem na nossa vida. O porquê de certos tempos acontecerem na nossa vida. E aí nós ficamos naquela ilusão e montamos um Deus segundo o nosso coração. Muitos irmãos, muitas pessoas que frequentam as igrejas montaram um Deus segundo o seu próprio coração. Tem um livro de um pastor chamado Iago Martins, que o título dele parece ser ofensivo, mas o livro traz uma reflexão para nós. O título do livro é O Deus que é o meu diabo. O Deus que é o meu diabo. É o título do livro dele. E o porquê que ele colocou o título O Deus que é o meu diabo? Eu postei um vídeo esses dias nas minhas redes sociais
E o pastor, ele disse assim, que muitos, ele falando dos cultos do domingo passado, né? Falando assim, muitos dos cultos que foram feitos no domingo de hoje, foram feitos para um Deus que não é o Deus da Bíblia. Os evangélicos no Brasil, eles construíram um Deus que não é o Deus da Bíblia. O gospel montou uma bolha, e dentro dessa bolha não tem Deus. Tem um Deus que se tornou um diabo, porque não é o Deus da Bíblia. Basta ver a situação do que está acontecendo no meio da igreja evangélica no Brasil. E nós precisamos refletir, é tempo de reflexão. E Jesus ainda disse, olha, ai daquele por quem vêm os escândalos. E nós estamos vivendo em tempos de escândalos. Um irmão esses dias até falou assim para mim, pastor, mas a gente não pode falar, porque Jesus disse, ai daquele por quem vêm os escândalos. Eu falei, meu irmão, você está interpretando errado o texto. Porque Jesus não falou, ai daquele que denunciar os escândalos. Jesus está falando, ai daquele que comete, quem faz, quem promove o escândalo. A igreja, ela existe justamente para isso. Senão, irmãos, nós vamos voltar para o tempo medieval, a igreja católica, e vamos esconder os pecados que o gospel comete. Nós estamos vendo aí escândalos atrás de escândalos. Eu citei um aqui essa semana. Pastor adulterou com a própria nora, com o consentimento do filho que queria o poder da igreja. Da maior denominação do nosso país, vocês sabem qual é. Isso é uma exclusividade brasileira? Não. Você viu no Natal, não sei quem viu aí, um cidadão lá na África construiu uma arca, 2 arcas, na verdade, dizendo que viria um dilúvio no dia 25 e que todo mundo deveria doar tudo para ele, porque o dilúvio viria e teria que doar todos os bens para ele. O povo todo doou, houve aquela movimentação para todo mundo entrar dentro das arcas, e chegou o dia 25, cadê o dilúvio? Sabe o que aconteceu? Horas depois, o mesmo cidadão estava dentro de uma Mercedes-Benz, comprada com o dinheiro do povo. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós temos que aprender a remir o nosso tempo, a contar os nossos dias, como diz o salmista, olha, que nós saibamos contar os nossos dias, que contando os nossos dias, ou seja, fazendo uma reflexão, uma autoanálise da nossa vida, uma retrospectiva da nossa vida, nós vamos alcançar um coração sábio. Se você tem o costume, irmãos, de fazer uma autoanálise da sua vida, eu quero te dizer que você tem uma grande probabilidade de evitar muitos erros na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada. Segundo, nem todo tempo é permanente. Nem sempre vamos estar felizes, nem sempre vamos estar tristes.
E olha que nós estamos vivendo uma geração de pessoas depressivas. Psicólogo e psiquiatra nunca ganhou tanto dinheiro como nesse tempo. Nós vivemos numa geração que quer diminuir o seu tempo. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós vivemos num tempo de pessoas que não amam a própria vida. Por isso que Jesus vai dizer, olha, que nos últimos dias, o amor de quase todos, o amor de muitos, faria o quê? Esfriaria. Se nós não amamos nem a nossa vida, quanto mais amarmos a vida do outro. Tempos difíceis. Tempos de alegria passam. Tempos difíceis também passam. Tem a nuvem negra e vem a tempestade, mas eu quero dizer para você que também o sol raia. O sol nasce. O sol brilha. Salomão vai dizer lá em Provérbios assim, olha, goze bem dos dias alegres, dos dias de abundância, dos dias que você tiver muito e estiver alegre, goze desses dias. Olha, não é bom ter uma conta no banco, andar de bom carro, ter um bom emprego? É bom. Ter uma boa família? É bom. Ter um bom emprego? Ser bem quisto pelas pessoas? Isso é bom. Aonde você chegar, as pessoas, nossa, que bacana e tal, pessoa, é bom. Mas Salomão vai dizer assim, mas quando chegar os dias difíceis, os dias negros, os dias em que as nuvens estarão densas, considere. Nós vivemos numa geração e um tempo que as pessoas querem viver somente as flores, tempos de flores. Mas, irmão, tempos de flores é bom, eu desejo isso, mas nós temos que aprender a viver tempos de espinhos também. Tempos espinhosos, tempos de dor. Lembra de Jó? Em maravilha de vida, 10 filhos, belos filhos, 7 homens, 3 moças, o pasto cheio, gado para todo lado, fazenda abarrotada, saúde plena, bem-quisto em toda a sociedade, um homem, um fazendeiro, renomado naquela região, uma esposa, um casamento consolidado. Aquele homem vê o próprio Deus tirar tudo dele. Filhos, bens, saúde. Nós estamos preparados somente para os tempos de flores, ou nós estamos preparando o nosso coração também para tempos espinhosos? Sabedoria é viver de forma alinhada ao tempo de Deus. Sabedoria é viver de forma alinhada ao tempo de Deus. É reconhecer que em todo tempo, em todos os momentos da nossa vida, Deus está
presente e não falta. Não lutar contra o tempo, mas cooperar com o agir de Deus, confiando que Ele faz tudo no tempo certo. Olha o que diz no versículo de número 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também impôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. E para terminar, meus irmãos, a pergunta que eu faço para você é: como você tem vivido o seu tempo? Eu, nesse ano 2025, eu tive algumas reconciliações com pessoas que eu tive alguns desentendimentos. Procurei me reconciliar com essas pessoas. Um deles aceitou, o outro não. O que aceitou, glória a Deus, estou com o coração tranquilo. O que não aceitou o meu pedido de perdão, eu dou glória a Deus, porque eu estou com o coração tranquilo. Agora, nesse fim de ano, eu tive um desentendimento com uma outra pessoa. E assim é a vida da gente. Pessoas achegam-se a nós e pessoas nos decepcionam. E nós temos que viver assim, sabendo que todo o tempo e todas as estações da nossa vida estão nas mãos do Senhor. Tem tempos, irmãos, que vocês vão viver o verão, de sol aberto, de férias, de alegrias, o verão. Só que aí vem o inverno, uma outra estação. Tempos fechados, nebulosos. Quem viu aquela chuva que deu aqui em Rio Verde, que derrubou tudo, né? Talvez sua vida está daquele jeito. O inverno. Só que vem a primavera e nascem as flores e tudo se torna mais belo. Depois vem o outono. Mas todas as estações na nossa vida, elas são cíclicas e elas vão e vêm, vão e vêm. E nós precisamos aprender a viver o tempo que Deus nos dá. Amém? Que 2026 seja um ano de bênçãos na vida de vocês. Um ano de mudanças também. Para mim, para cada um de vocês. E nós aceitarmos o tempo de Deus. Você só vai conseguir viver de forma mais feliz e mais contente a partir do momento que você entender que Deus está presente em todas as estações da sua vida. E nós assim vamos partir deste ano 2025. E eu quero entrar o ano 2026 cada vez mais confiante,
no Deus da minha salvação. Amém? Não repita os erros de ontem. Não repita. Que você possa evoluir, crescer, caminhar para frente. Irmãos, nós estamos vivendo tempos tão ruins. Caminhe para frente. Vai para frente. Sabe? São tempos ruins no mundo, são tempos ruins na igreja, são tempos ruins. Nós precisamos estar com as mãos apegadas às mãos do Senhor. Essa vida aqui, ela é passageira. Ontem eu tinha 15, hoje eu estou com 50. Irmãos, a vida é como a neblina que passa rápido demais. O que vai estar escrito no epitáfio do seu túmulo? Será que alguém vai ter saudades de você? Irmão, tem gente que passa pela nossa vida que a gente pensa assim, se morresse era muito melhor. Não é? A gente pensa assim, o ser humano pensa assim. Mas tem pessoas que passam por nossa existência, que nós queremos elas por perto o tempo inteiro. E quando elas se vão, elas deixam um buraco no nosso coração. Fica a saudade. Eu lembro eu orando, quando meus filhos ainda eram pequenos. Um dia eu orando ao Senhor, eu falei: Senhor, se um dia os meus filhos se o meu filho ou minha filha for uma decepção na minha vida, que o Senhor leve. Se eles não forem alguém que possa alegrar o coração do Senhor, que o Senhor os leve. A oração de um pai que ama os filhos. Porque quando nós fazemos assim, nós estamos dizendo assim: Senhor, o meu filho, a minha filha, a minha casa está nas tuas mãos. Está colocado no tempo do Senhor, está nas mãos do Senhor, está no tempo do Senhor, é fazer conforme a tua vontade deseja. Assim tem que ser os nossos dias. Acaba-se aqui 2025, acaba-se aqui. Não tem como voltar atrás. E eu faço a pergunta novamente e eu encerro. Sua vida vai ser do mesmo jeito que foi até aqui agora? Ou você vai querer algum tipo de mudança na sua vida? É tempo de mudar. É tempo de ouvir a voz de Deus. Como diz o profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus. É tempo de invocá-lo. É tempo de colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Queria convidar você a ficar de pé. Nós estamos a 10 minutos, da entrada de um novo ano. Queria convidar você a chegar perto de alguém da sua família. Sei que a grande maioria que está com seus familiares. Chega perto deles aí agora. Nós vamos orar todos juntos. Abençoe a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo.
abençoe-os. Peça ao Senhor que dê a vocês discernimento para poder ensiná-los a entender o tempo de Deus, a entender o tempo do Senhor. Coloque a sua vida nas mãos dele, na dependência dele. Eu queria que você orasse. Ora aí com seu filho, a sua filha, com a sua esposa, o seu esposo, a sua casa. Senhor, nós estamos aqui como família nesse momento. A Igreja Presbiteriana Pão da Vida, todos nós estamos aqui reunidos para, ó Deus, agradecer ao Senhor por mais um ano que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai. Foi um ano desafiador para cada um de nós, um ano de tristezas, mas também tivemos alegrias, Pai. Que o Senhor nos ensine a viver tempos, os tempos que o Senhor determina para nós, para a nossa família, para a nossa casa. Pai, abençoe a vida da minha esposa, a vida dos meus filhos, da minha neta, do meu genro, da minha casa. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que esteja, ó Deus, nos ensinando dia por dia como viver como família, sabermos, ó Pai, esperar o tempo do Senhor nas nossas vidas. Tira toda a pressa do nosso coração, todo imediatismo, que nós possamos esperar no Senhor. Ó Deus, a vontade do Senhor que é boa, é perfeita, é agradável. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe as famílias que aqui estão representadas. Pai, em nome de Jesus, restaura os lares. Ó Deus, que o Senhor possa colocar as tuas mãos poderosas, quebra o jugo nos corações, traz o arrependimento e mostra a tua alegria ao coração de cada família aqui presente, no nome de Jesus Cristo. Que os pais possam amar os filhos e levá-los aos pés do Senhor, ao caminho do Senhor, a conhecer o Senhor. Que os pais aqui, ó Deus, possam ajudar os seus filhos a entender quem o Senhor é. Pai, ajude os esposos, os homens que aqui estão, os maridos. Ó Deus, nos ajude a sermos homens de verdade, homens que honrem as calças que vestem, homens, ó Pai, que levam a palavra de Deus para dentro dos seus lares, das suas casas. Em nome de Jesus, homens que honrem, ó Deus, o bom nome do Senhor dentro dessa sociedade tão corrompida que nós estamos vivendo. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida das mulheres, dê a elas sabedoria, que elas sejam como a mulher de Provérbios 31, ajudadoras, mulheres, ó Pai, que todos os dias sabem e conhecem o papel determinado que o Senhor tem para a vida delas. Mulheres, ó Pai, que têm sido bênção dentro das suas casas, na criação dos seus filhos, ó Deus, na educação do seu lar, e também, ó Deus, tem sido bênção nesta igreja. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga outras famílias para esta igreja, nós possamos ver pessoas chegando, pessoas, ó Pai, vindo, ó Deus, para serem restauradas, serem, ó Deus, ensinadas, serem, ó Pai, conhecedoras do nome de Jesus. Pai, nós te louvamos nessa noite, nós te bendizemos nessa noite, e nós queremos, ó Pai, te agradecer, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor foi bom conosco até aqui neste momento, deste ano 2025, nós não sabemos o que vem pela frente, não sabemos, ó Pai, o que nos espera o janeiro, fevereiro, março, até dezembro do próximo ano, nós não sabemos o que nos espera, mas nós sabemos de uma coisa, que o Senhor estará conosco, que o Senhor segurará nas nossas mãos, e ó Pai, seja o que for que aconteça neste próximo ano, nós sabemos que tudo acontece porque o Senhor é bom, porque a tua bondade dura para sempre, a tua misericórdia vai de geração a geração. Eu queria convidar aqui a equipe louvor, vem aqui Jorge, vem aqui Mateus, vamos
tocar uma música, né? E vamos terminar esse ano louvando ao Senhor, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém?